Bom, irmãos, vamos continuar, né? Já oramos ao nosso Deus, tivemos a nossa primeira parte da aula, foi dado aqui as diretrizes, né? O que é a Escola de Teologia Itaed, inclusive Itaed, né, irmãos? O nome é uma sigla aí chamada Instituto Teológico e Administrativo, teológico por conta das aulas de teologia, de palestras, e administrativo porque essa é uma empresa que eu atuo na área teológica e administrativa. Como eu sou formado em contabilidade, eu também tenho uma escola de contabilidade, amém? Por isso que eu coloquei, quando eu formei a empresa, Instituto Teológico e Administrativo, Evangelista Edson Dias. Edson Dias, o meu nome, e na época eu era evangelista. Fui consagrado a pastor recentemente, mas na época eu era evangelista. Aí alguém perguntou, mas enquanto se você for consagrado a pastor? Não tem problema, deixa lá, né? E também você não perde, irmãos. Eu já fui cooperador, presbítero, evangelista. Fui presbítero mais de 11 anos. Evangelista eu fiquei uns 5, 6 anos. Pastor agora, novinho, uns 2 anos aí que o óleo foi derramado sobre a minha cabeça. Amém? Vamos lá. O que é que nós iremos aprender, irmãos? Primeiro, teologia sistemática, a doutrina de Deus. Bom, o que é que vocês vão aprender em doutrina de Deus? Nós iremos aprender, irmãos, são 4 aulas. Coisa maravilhosa. Nós iremos analisar Deus é Espírito, vamos explicar isso daí. Nós iremos explicar sobre Deus ter ou não ter um corpo, mas vamos falar de Deus ser uma pessoa. A teologia, né, Deus é Espírito, mas Espírito, como que é? Ele tem olho, tem boca, tem mãos, tem pés. Nós vamos pegar vários versículos na Bíblia que mostram isso daí e vamos dar um nome técnico que fala, que indica que Deus tem esses elementos. Nós também iremos aprender na doutrina de Deus algumas teorias, tá? Que alguns teólogos, estudiosos, homens de Deus prepararam para provar a existência do Senhor de Deus. Não é, irmãos, que Deus queira provar algo para ninguém. Ele não tem que provar nada para ninguém, né? Ele diz para Tomé, bem-aventurado aquele que não viu. Você precisa ver, né? Abraão também. Então, irmãos, inclusive, para vocês terem uma ideia, essas teorias que foram escritas, muito básicas, tá? Eu falo aqui de muito assunto do dia a dia. Vocês vão perceber na primeira aula. Essas teorias, irmãos, elas foram idealizadas por teólogos, mas geralmente algumas pessoas, quando elas participam lá do ateísmo, né, pessoas que não creem em Deus, quando elas aceitam Jesus, elas vão pegar a maioria dessas teorias para passar para as pessoas que Deus existe. É uma coisa fantástica. Mas na contrapartida, nós também iremos ver algumas teorias que distorcem a pessoa de Deus. Que fala, não, tem Deus, mas ele é um sapo, ele é um ventilador. Então, irmãos, tem algumas teorias que elas vão distorcer a maneira de você conhecer a Deus. Exemplo, tem vou ficar muito aqui para não entrar no assunto já da semana da próxima aula, que também tem 16 assuntos aqui para eu discorrer. Para vocês terem ideia, tem aquele adágio, aquele pensamento, todos os caminhos levam a Deus. Não tem esse pensamento? Todos os caminhos levam a Deus, né, irmãos? Será mesmo? Se você quer chegar aqui, vamos pegar, você quer chegar na Praia Grande, né? Então pega a Dutra sentido Rio, para ver se você chega lá. Pega a Fernão Dias aqui, para ver se você chega lá na Praia Grande. Não chega, irmão. Pega Castelo Branco, em relação a Deus é da mesma forma, né? Tem a via, o caminho certo. Aí nós vamos verificar também, irmãos, os atributos de Deus. Deus, nós, pessoa, seres humanos, nós temos características. Deus também tem características. E nós iremos analisar todas as características de Deus. E uma
Não são características dele que a teologia pensou, sistematizou. A teologia pegou na Bíblia as características de Deus e apresentou. Criou o versículo, e não é versículo isolado, são versículos que estão em vários pontos da Bíblia, né? E aí criou aquele assunto ali. Não é que criou, né? É uma maneira de nós conhecermos o ser de Deus. Para vocês terem uma ideia, Deus ele tem características, atributos, que pertencem só a Ele. Por exemplo, a eternidade. Aí nós vamos pegar os versículos da Bíblia. Eternidade, o que é eternidade? Eternidade indica que Deus não teve princípio e nem terá fim. Ele sempre existiu. Agora, esse atributo, essa característica é só dele. Ele não transferiu para você. Mas tem alguns atributos lá que pertencem a Deus, que sempre esteve com ele e que ele repartiu para mim, para você. Um exemplo básico: o amor. O amor é um atributo que pertence a Deus. Aí eu vou explicar o significado da palavra amor e encaixar bonitinho. Mas esse atributo está em todo ser humano. Quem que não ama? O bandido não ama? Não ama. O corrupto não ama. Ele ama o dinheiro, né? Mas ama a esposa dele, né? Mas também pode se dar mal, né? Cadê? Está aí, 2 ex-presidentes, né? É resposta de oração, não adianta. Amém? Nós iremos analisar também, irmãos, no Antigo Testamento e no Antigo Oriente, as pessoas eram conhecidas pelos seus nomes. Quando alguém colocava nome em um filho, isso várias vezes na Bíblia, colocava porque significava alguma coisa. Tá? Então Deus ele tem alguns nomes, alguns títulos que o representam. E aí, por trás desse título, tem uma ação, uma característica de Deus. É uma coisa gloriosa isso aí. Terminando isso aí, 4 meses, com o teste, com a prova. Aí nós vamos para outro assunto, que eu também acho fantástico. A matéria que, quando eu comecei a ensinar, eu achava era um pouco pesada, que é a cristologia. A doutrina sobre a pessoa, sobre o ser do Filho de Deus. Mas depois de tanto lecionar, irmãos, para mim hoje é uma das matérias que eu mais amo, que eu gosto demais quando eu estou abordando ali. Primeiro, nós vamos trabalhar as profecias do Antigo Testamento sobre a pessoa de Jesus Cristo. E nós vamos pegar as que já se cumpriram e vamos pegar as que não se cumpriram e estudar em escatologia, que é outra coisa. Mas quando nós vamos estudar cristologia, nós vamos pegar todas para vocês terem ideia, irmãos, em 24 horas, quase 30 profecias foram se cumprindo assim. Em 24 horas, quando Jesus esteve aqui há 2.000 anos atrás. Aí nós vamos analisar uma por uma, tá? Geralmente é uma aula só para esse assunto, que para vocês terem ideia, são 400 profecias, mas a gente filtrou para ficar somente aquelas que têm uma relevância extrema, tá? Também quando nós estudamos o ser de Cristo, nós estudamos, ele também tem os atributos, os mesmos atributos que o Pai tem, Jesus também tem, porque ele é Deus. Aí a gente vai provar que ele é Deus, né? E aí a gente prova dentro da própria Escritura, Antigo Testamento e no Novo Testamento, tá? Nós vamos estudar os ofícios do Senhor Jesus Cristo. Ele teve o ofício de profeta, ele teve o ofício de sacerdote e o ofício de rei. Sacerdote e profeta foram 2 ofícios que ele cumpriu, e o de sacerdote ainda cumpre, porque ele ainda ora por nós. Agora o de rei é um ofício que ele cumpre em partes, mas ele vai cumprir durante o reinado milenial, que é uma aula de escatologia, uma coisa fenomenal. Nós vamos estudar um pouquinho do ministério de Cristo aqui, 3 anos e meio. Preparou 30 anos, depois em 3 anos e meio ele entra em ação,
depois vai embora. Às vezes é assim. Eu aprendi com um professor lá atrás, Moisés ficou, pastor, 80 anos. 80. Com 40 anos ele quis. Aí matou o egípcio, fugiu do Egito. Aí ficou 40 anos no deserto. Aí depois ficou 80 anos. Agora você está pronto. Agora volta. Aí ficou mais 40 anos trabalhando. Então houve um bom período da vida de Moisés, foi preparado. Para depois, hoje em dia não, o pessoal aceitou Jesus já quer ser pastor. Né? Aceitou Jesus já não é por aí, né, irmãos? Tem que ter uma longa estrada. Alguns milagres de Jesus Cristo também serão abordados aqui. Outro ponto, irmãos, uma doutrina que eu amo de paixão. A doutrina da pessoa do Espírito Santo. Gosto demais. Nós iremos analisar o Espírito Santo no Antigo Testamento. Tá? Mas ele atuava, no Antigo Testamento, irmãos, ele vinha contra gotas. Ele não estava aqui na terra. Lembra-se de Sansão? Que pecou. Agora o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito Santo descia. Sansão ia lá e aí voltava a fazer o que estava fazendo. O Espírito do Senhor. Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo atuava, mas a atuação dele era específica, tá? Na criação ele atuou. Mas aí agora, 2000 anos, Jesus Cristo veio, o que aconteceu? Jesus foi e ele falou: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro, ou seja, da mesma maneira, da mesma forma, da mesma essência, outro Consolador, e ele ficará com vocês. Então, irmãos, agora o Espírito Santo tem um ministério há 2000 anos aqui, está trabalhando, né? E nós vamos estudar também a coisa maravilhosa, os dons espirituais, né? Os 9 dons lá de 1 Coríntios, palavra da sabedoria, conhecimento, discernimento de espírito, dom da fé, curas, explosão de milagre e maravilha, profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. Os dons do Espírito são 9. É claro, irmãos, que existem mais dons, mas do Espírito Santo são 9. E os dons são dele. A manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil. Então, o dom é nosso, né? Agora, aí nós vamos ficar. Talento é uma coisa, dom é outra coisa. O talento, ele pode ser adquirido por qualquer pessoa. Bateria, música, é um talento. Moisés é um talento de liderança. E aí acaba sendo seu. Você adquiriu, Deus te deu sabedoria. Agora o dom do Espírito Santo, não. Nós vamos estudar os 9. Fruto do Espírito também. Vamos estudar lá os frutos de Gálatas. Uma bênção. O Espírito Santo no Novo Testamento. Batismo com o Espírito Santo. É uma coisa maravilhosa. Quase não se vê mais. Quase não se vê mais o batismo do Espírito Santo. Coisa terrível. Esse ser cheio do Espírito Santo. Quase não se vê mais, irmão. Isso é uma vergonha. Você tem uma escola teológica, mas a nossa escola é como algumas escolas aí, onde eu já estudei no passado, escolas onde o professor é comprometido com a espiritualidade. Irmãos, no passado, pasme, eu já ouvi isso, e eu gosto de replicar. Isso há 200, 300 anos atrás, professores de teologia davam aula com cachimbo na boca. Vocês acreditam? Não era no Brasil, na Escócia, em outros países aí. Uma coisa terrível. Mas não, isso não pode acontecer. Que fogo é esse, né, irmão? Então, irmãos, nós iremos analisar aí, ficar de olho ali no relógio. Saí de casa e esqueci o relógio em casa. Aí tirei ele para fazer alguma coisa lá, escovar os dentes, me arrumar. E aí deixei ele lá. Na hora que eu estava no carro, já uns 1 quilômetro, esqueci, falei, vai ficar lá. Então, irmãos, nós vamos analisar o Espírito Santo. Uma coisa maravilhosa. É uma das doutrinas que eu mais gosto. Inclusive, Benihim, não sou adepto de Benihim, mas ele tem um livro lá, Bom Dia Espírito. Eu tenho esse livro. Eu também tenho. Não sou muito fã dele, mas eu tenho 2 literaturas lá. Uma é sobre anjos e demônios dele, e a outra é Bom Dia Espírito Santo.
O que vamos fazer hoje, Espírito Santo? Então, o batismo do Espírito Santo. Outro assunto. Isso que é a teologia que nós vamos estudar. Então, a teologia a ser estudada aqui é uma teologia bíblica. É uma teologia que nós vamos pegar a Bíblia, não foge a estudar teologia, eu vou ficar frio, não. Você vai ficar frio, não. Você vai fortalecer. Inclusive, aqui no Jaçanã, em uma das escolas, quando nós ministramos lá, foi muito bom, irmãos, inclusive para a área secular. Porque um determinado pastor, filho lá, genro do pastor Nelson, ele pegou e começou a aplicar na vida da área da secular. Ele foi lá, terminou o primeiro grau, aí está terminando agora o segundo grau, vai fazer uma faculdade e continua tocha. Aí a esposa dele é a mesma coisa, fez a teologia, aí depois Deus foi tocando, pegou gosto pelo estudo, agora está fazendo faculdade de pedagogia. Olha que bênção, e a menina continua tocha. Olha que bênção, Outro assunto é a doutrina da Santíssima Trindade. A nossa fé é mono é um. Quando estiver na apostila, quando eu estiver falando, aqui não está porque eu só estou explicando aqui os tópicos, mas se fosse já o assunto, estaria mono, tá? E aí você não precisaria anotar. Então, irmãos, a nossa fé é monoteísta. Teísmo refere-se a Deus, é sinônimo de Deus, e mono significa um. A fé judaica é mono, eles acreditam em um Deus. Porém, o nosso Deus, o Deus dos judeus, ele se manifesta em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Só que esta revelação, ela foi progressiva. Deus não deu ela lá no Antigo Testamento de uma vez. Ela veio ser consolidada, ser entendida, compreendida agora, 2000 anos atrás. Porque no Antigo Testamento só o Pai atuava, o Espírito Santo, de vez em quando, ele descia na vida de Davi. Lembra de Davi? Saul endemoniado. Chama Davi. Davi vai tocar. E tocava cheio da casa. Irmãos, nós temos que, a igreja brasileira tem que reagir. Tem. Se a igreja brasileira estivesse fria, porque realmente está estudando a Bíblia, ela até poderia dar uns contos. Mas a igreja brasileira está esfriando porque está no secularismo. Está no secularismo. Tem gente, irmão, Jesus vai voltar. Não, quer que ele volta, não. Só, irmãos, olha só. Olha Moçambique. Olha lá na África agora. Moçambique, e uma não é fato isolado. Pelo mundo. Agora nós tivemos recentemente. O céu desabou de água no Brasil todo. Gente correu, carro, nunca vimos tanto carro desgovernado assim. Terreno que está cedendo. Então, irmãos, isso é para a igreja brasileira, para a igreja do mundo todo despertar. E quantos morreram lá na África agora? Lá em Moçambique? Muita gente, Irmãos, funciona assim: se você está preparado, glória a Deus. Agora a pessoa que não estava preparada. Então, irmãos, doutrina da Trindade. Irmãos, pasmem, a doutrina da Trindade é a doutrina mais complexa de vício para se aprender. Não é para se aprender aqui na escola, para se entender no campo teológico. Isso é no campo teológico. Porque é 3, mas é 1 e 3. Não é verdade? Mas tem mas não é complexo. Vocês já viram só para a gente ir embora da Trindade? Eu gosto de ensinar a Trindade, irmãos. Geralmente eu ensino a Trindade em 70% com a Bíblia. Vocês se lembram do batismo de Jesus? Jesus estava na terra. Aí
o Espírito Santo desce sobre ele na forma de uma pomba. São duas pessoas. Ele não podia ser a mesma. Não podia, eram duas. Aí, depois que o Espírito Santo desce, uma voz: este é o meu filho amado. Não podia ser a mesma. Então são três. E é igual aparelho 3 toca disco, vinil, o som, o rádio FM, AM e o toca-fita. Não são 3 aparelhos, é um, né, irmão? Mas é aquilo, a gente tem algumas metáforas. Pastora Valéria? Não. Valéria e irmã. A gente vai devagar, viu, irmãos? A mãe da irmã. Irmã, vai ser mais fácil. Amém. Valéria, vamos lá. Então, irmãos, mas eu gosto de ensinar essa matéria de nós vamos chegar aí. A próxima doutrina é do pecado. Aí nós vamos estudar, irmãos, a nossa queda, a queda de Adão e Eva. Aí é estudado passo a passo da queda de Adão e Eva. Nós vamos estudar a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que essa árvore, como diz o marido, foi colocada lá, botaram aquela árvore lá, que botou aqui, né? Por que colocou essa árvore aqui? Por que aquela árvore tinha que estar lá no Jardim do Éden? Vamos falar também de alguém antes. Tem alguém antes. Alguém antes. A nossa queda aconteceu na terra, mas antes de acontecer a nossa queda, amém. Antes de acontecer a nossa queda, já havia ocorrido uma queda. E aí nós vamos estudar isso daí. Vamos estudar o pecado original. Adão e Eva, irmãos, eram nossos representantes. Eles estavam ali com a nossa autorização, nos representando. O que eles fizessem ali garantiria o nosso sucesso ou o nosso fracasso. Infelizmente, eles fizeram aquilo que todo mundo sabe. E aí o que acontece? Aquela desobediência foi um vírus. E aquele vírus, ele contaminou Adão e Eva. Se houvesse descendente ali no jardim com eles, impactou nos animais, impactou na natureza, porque o pecado afetou a natureza. Inclusive Paulo diz que até hoje a natureza geme por causa da consequência do pecado. E também afetou todos aqueles que iriam nascer, que nasceriam descendentes de Adão e Eva, que é toda a humanidade. E aí o pecado original tem o pecado, os nossos pecados atuais. Aquele pecado gerou todo esse pecado aí, né? É uma aula maravilhosa que nós estudamos, mas também estudamos a soteriologia, que é a doutrina da salvação. Deus não foi pego de surpresa. Deus, ele tinha um plano. Ele sabia, tanto que João, quando escreveu o Apocalipse, o Senhor Jesus falou para ele: escreve, eu sou o Cordeiro de Deus, morto antes da fundação do mundo. Não é que ele foi morto lá, é que já estava no escrito, já estava no plano de Deus, né? Já estava, porque Deus sabia que o anjo dele ia se rebeliar. Deus sabia que quando ele criasse o homem, esse anjo que está solto na atmosfera, né, ele ia ter acesso ao jardim, ele é espírito, nada impede o espírito entrar e sair. Então, irmãos, Deus sabia que o homem ia, ao ser testado, ele ia falhar. Mas ele criou uma solução, tá? E aí entra a soteriologia. Nós iremos estudar aí os 10 aspectos da salvação. Iremos estudar um assunto bobo, irmãos. Na minha opinião é bobo, mas eu gosto de passar, que não representa nem 20% da doutrina da salvação. Nós vamos estudar a pessoa do Salvador, tudo, etc. A crucificação, mas nós vamos estudar dois pontos de vista lá, que um é de Jacó Armin, o pensamento arminiano
sobre a salvação, e o outro pensamento de Calvino, né? Jean Calvino, o pensamento calvinista sobre a salvação. Isso não representa nem 20% da doutrina. E aí tem briga, tem debate, tem confusão sobre esse pensamento. A nossa escola, não é que ela absorveu, que alguém enfiou, que tem que ser aquele pensamento. É que nós analisamos esse pensamento há muito tempo, e aí nós vamos mostrar, né, o nosso pensamento. E aí vamos também comprovar. E mostrar porque o outro pensamento ele tem. Né? Nós partimos mais por uma ideia de Jacó Arminio, o calvinismo. Já vou sair desse assunto, porque não é aula. Eles dizem, uma vez salvo, salvo para sempre. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Aquele que perseverar. Né? Judas, vai dizer que Judas não. Aí entra a ideia, você já ouviu falar, predestinação. Mas é aquilo que eu estou falando, isso não representa nem 20% da essência da doutrina da salvação. Né? E também, irmãos, tem assunto, tem guerra, briga na teologia, que não vai implicar na salvação de ninguém. Apenas você está acreditando de uma maneira errada. Ele está acreditando de uma maneira correta, ou não está interferindo na essência da palavra, não está aumentando nem diminuindo. Foi uma questão de interpretação. Embora eu gosto de ir pela coisa correta, né? É igual eu estava vendo ontem um pregador atacando um assembleiano, um pregador de certa seita, realmente a seita, quando nós estudamos religião e seita, eles pregam a mortalidade da alma. Ou seja, a alma nós nascemos, nosso espírito é formado, a alma é formada, mas depois de quando morre, extingue-se. A sua alma, ela fica extinta. Aí o inferno existe lá para quê? O lago de fogo que vai queimar e nunca acaba de queimar. Está vendo? E está na Bíblia. Aí a pessoa tem duas grandes religiões no Brasil, no mundo, né? Porque elas não estão apenas no Brasil, que acreditam no aniquilamento do ser quando ele deixar isso aqui. Para que Salvador? Não é verdade? Então, para que Salvador? Vai ficar no fogo. Depois que tomar uma bala na cabeça, você morreu, vai ser enterrado, as pessoas vão chorar, mas você não vai para o céu e nem para o inferno. Então, irmãos, é complicado. E aí eles tentam pegar algumas partes da Bíblia. É por isso que a gente tem que tomar cuidado. Isso aí já interfere. Então, esse ponto de vista, falar que a alma do homem ímpio ainda, é engraçado. Eles falam do homem ímpio. Sabe por quê? Deus é amor. Ele não suportaria ver o lago de fogo cheio. Vamos, no dia que Lúcifer caiu, está em Ezequiel 31, no dia que Satanás se transformou em Satanás, que o diabo se transformou no diabo, porque ele era um anjo de Deus, está em Ezequiel. Deus entrou em luto. Entrou em tristeza. Mas ele não sabia, é claro que ele sabia. Porque os anjos foram criados com livre-arbítrio. Hoje não tem mais. Então Deus queria ver. Deus não criou robô. Por que o homem caiu lá no Éden? Porque o homem não é robô. Porque se Deus tivesse colocado o chip programado, ninguém teria caído. Mas Deus criou um ser racional para tomar decisão. Mas vamos lá. Doutrina da Bíblia. Como que a Bíblia chegou até nós, pastor Joaquim? Vamos analisar. A Viviane, Valéria, da irmã. E o irmão lá atrás, os dois. Luiz. E o? José Antônio. Já volto com o nome de vocês. José Antônio e Luiz. Então, nós vamos estudar os originais da Bíblia, ou seja, os idiomas que a Bíblia foi escrita, o período que ela foi escrita, quando é que
decidiram sentar e falar: esse livro é de Deus, esse não é, esse não é, e isso é chamado de cânon. Tá? Foi reuniões e mais reuniões que os judeus fizeram com o Antigo Testamento para falar: esse é santo, esse não é, esse tem coisa errada, mas foram homens que andavam. Tá? E o Novo Testamento é a mesma coisa. Tá? No Novo Testamento houve um período em que os pais apostólicos, chamados pais da igreja, os pastores, servos de Deus que viveram ali no primeiro, segundo, terceiro, quarto século, eles tiveram que decidir quais cartas fariam parte do Novo Testamento, quais evangelhos fariam parte, para ver se não havia heresia, se não havia problema, e eles contavam com a direção do Espírito Santo. Irmãos, os judeus, os judeus, isso é de acordo com alguns relatos que a gente estuda, quando eles estavam traduzindo alguma Bíblia, hoje é caneta, né? E é papel. Naquela época era pele de animal, curtido, ou planta, era um processo lá, e era tinta. Na hora que ele chegava no nome de Deus, ele ia se lavar. Ele pegava aquela caneta, deixava de lado aquele tinteiro e pegava uma outra. De tão sagrado que ele chegou. Né? Para escrever, para traduzir, escrever o nome de Deus. E hoje é por isso que a Bíblia diz para nós não tomarmos o nome de Deus em vão. Irmãos, hoje em dia é misericórdia. Vocês sabem, tem pessoas aí na YouTube, internet, revelando, dizendo que Deus falou, mas ele foi na rede social, pegou todos os dados da pessoa e não tem temor uma pessoa dessa, não. Eu digo, irmão, Deus está falando, mas por inspiração. Não porque eu fui no YouTube, no Facebook, né, pegar informações porque ali no Facebook a pessoa coloca tudo, né? Tá doente e tal, coloca o nome dela, se tem um cachorrinho. Ó, tem alguém aqui que tem a cachorrinha Billy. A irmã tem. Isso aí, você tá acabando comigo. Mas 5 meses atrás a irmã estava internada e a irmã postou lá no Facebook. Meu irmão, não tem temor de Deus, não, irmão. Tem pastor Jair. E pior que está no nosso meio, né? Meu Deus, vamos embora aqui, ó. Doutrina da Bíblia, né? Vamos analisar aí os livros, os livros da lei do Pentateuco, os livros históricos. A Bíblia, irmãos, tem muito história e profecia. A Bíblia, irmão, história. Eu amei estudar história. Gostei demais. Quando você estuda história, é o que aconteceu. Ali, irmãos, tudo que tem no Antigo Testamento é o que aconteceu. Quando os discípulos narram os milagres, é história, porém é história divina, né? Livros históricos, proféticos, evangelhos, de instruções gerais, que são as cartas de Paulo e as cartas gerais. Tem livros de profecia, escatologia. Alguém já ouviu falar esse termo? É uma coisa maravilhosa. Também é a doutrina que eu mais amo, escatologia. Tá? Escatologia é simples. Não vou dar a definição agora, mas vou dar os exemplos. Volta de Jesus, arrebatamento da igreja, tribunal de Cristo, grande tribulação, sinal 666 na mão direita ou na testa, que é o sinal do anticristo, o reinado do anticristo aqui na terra, a batalha do Armagedon que vai acontecer, que o anticristo vai guerrear contra a nação de Israel. Nesse momento Jesus Cristo vai descer e a casa vai cair para o anticristo, o falso profeta, e o diabo vai ser preso no poço do abismo por 1000 anos, e aí Cristo vai reinar por 1000 anos. Aí vai ser o momento que nós, durante 1000 anos, seremos reis e sacerdotes. Ele tem crente que é preguiçoso.
preguiçoso, mas no milênio vai se receber o ofício de ser rei. De ser um sacerdote, de ser um rei, um vereador, um deputado, senador. E aí vai ter que trabalhar, meu irmão. O pulpito vai chegar no céu, maravilha. É só maravilha. Não, meu irmão. O que Jesus falou? Meu pai trabalha até agora. E eu também. Lembra de Moisés, quando Jesus foi no Monte da Transfiguração? Aí desceu Moisés e Elias. Um representava a lei e outros profetas. Aí, irmãos, o que aconteceu? Eles vieram tratar do quê? Acerca da morte de Jesus que estava para acontecer. Ou seja, eles estavam tratando. Mas é uma coisa gloriosa. Escatologia, doutrina da igreja, eclesiologia, é um outro assunto que nós vamos estudar. Isso, irmãos, é a liturgia do culto. Como que deve ser a liturgia? Como que o culto deve ser dirigido? Né? Aí nós vamos estudar isso. Tem algum parâmetro dentro das Escrituras? O Antigo Testamento possuía. O Novo Testamento nós estamos livres. Não há nenhuma regra, nenhum regulamento. O que há aqui, que o próprio Senhor Jesus falou, o que vocês ligarem na terra será ligado no céu. O que 2 ou 3 concordarem aqui, está fechado. É igual as igrejas que não podiam usar televisão. Paciência. Era pecado, não era pecado, mas estava conectado na terra. E mais de 2. E eu tinha um pastor que proibia e na casa dele a televisão estava dentro do guarda-roupa. Né, irmão? Hipocrisia pura. Oh, meu Deus. Ainda tem igreja aqui e está uma polêmica. Igreja agora, ano 2019, que é proibido ter televisão, mas lá dentro a igreja é tão grande, autorizou usar telão. Aí eles me falaram, mas não pode, lá. Não está reproduzindo? Aí, às vezes não tem igreja, aí coloca no YouTube. Por que filmou e colocou no YouTube? É televisão, meu irmão. Às vezes é umas coisas que não entram na cabeça, né? Vamos lá, aqui, irmão, na doutrina da igreja ou eclesiologia, nós aprendemos os sacramentos que Jesus deixou. Nós vamos detalhar o batismo. Por que batismo? Como tem que batizar? Vamos verificar as formas de batismo apresentado aí dentro da teologia. E vamos pegar a forma bíblica. A ceia do Senhor, significados da ceia do Senhor. Vai ser destrinchado, né? Tudo sobre a ceia. É uma aula maravilhosa. Também a disciplina na igreja. Hoje em dia, a disciplina é assim, irmãos. Uma pessoa fez alguma coisa errada. Então tem que ter um tratamento um pouquinho. O pastor tem que chegar, vai ficar 3 meses sem ficar fazendo alguma coisa na igreja. Então hoje em dia acabou disso. A pessoa acabou de errar, me vem aqui, prega aqui. Acabou de cair, de fazer alguma coisa errada na lambança. A pessoa chega no mundo, o cantor que chega no mundo, tocando, sei lá, rock, forró. Na hora que ele chega, já é convidado para a banda da igreja. Já vai gravar um CD, um DVD. Nem limpou a pessoa primeiro, né? Não passou ali por uma disciplina, por um discipulado, uma limpeza. E aí, pasme, a pessoa cai. A pessoa cai, irmão, não aguenta, né? Porque a vida não é oba-oba. Ontem nós estávamos em um discipulado e a minha esposa falando do assunto que a minha esposa tratou na casa de uma das pessoas que nós fizemos no discipulado, foi vida de oração. Tem que ter vida de oração. Se não tiver vida de oração, misericórdia. Anjos, o 10 aí, doutrina dos anjos. Então, irmãos, essa é a teologia que nós vamos aprender. Tá? Hoje aqui, mais eu que estou falando, que é o dia da exposição, né? Para explicar como que vai ser o curso, a escola, mas na aula não sei se alguma pergunta, aí os irmãos perguntam, tá? E durante toda a aula, professor, tem esse assunto aqui que se encaixa aí. Você fala, aí eu vou endossar, né? Aí se você fala, eu percebo, não, esse não encaixa, eu vou explicar por que não encaixa aqui, tá bom? Mas
Você pode perguntar qualquer coisa durante toda a aula. Mas só aqui, a gente só vai respeitar quem levantou a mão primeiro. Eu sou disciplinado. Se o pastor Joaquim levantou primeiro, o irmão depois, a irmã terceiro, independente da idade da irmã, o pastor Joaquim tem a fila, né? Aí, tá bom, irmão? Glória a Deus. Eu preciso até anotar o número de irmãos aí, antes que eu esqueça. Os irmãos, vai aparecer mais alguém ou não, pastor? Tem mais gente que eu acredito, pastor, que vai ter mais gente. Está faltando a Eunice, a Vanessa. Mas ó, essa aula aqui. Eu já botei alguns irmãos que estão aqui. Amém. Essa aula aqui, ela está sendo filmada. Eu vou pôr no meu canal e vou jogar pro YouTube. E aí eu coloco no grupo. Já foi criado um grupo só da escola. Aí depois eu vou pedir para o pastor Joaquim, vocês querendo participar do grupo. Lá também o que acontece lá é só assunto da escola, tá? Tudo, se quiser postar o que você quiser, não tem problema. Mas o objetivo do grupo ali é para eu falar alguma coisa, postar alguns vídeos das nossas aulas. Para você postou lá um bom dia, uma boa tarde, uma mensagem, glória a Deus e aleluia, tá? Então, aí eu posto essa aula lá, tá bom? Essa de hoje. E eu mandando o pastor Joaquim, ele também pode mandar o link para quem não veio, até para vocês, para rever, tá bom? Então eu vou deixar aqui, no momento, para eu trazer oficialmente 15 materiais. 15 já preparar, porque eu vou na gráfica essa semana, eu já mando reproduzir 15 apostilas, 15 testes e 15 esboços. Tá? Então já fica aí. E se aparecer mais, glória a Deus, não tem problema. Aí eu tiro depois, pego o nome da pessoa e na próxima aula. Tá bom? Eu vou trazer. Outro assunto aqui, irmãos, a angelologia, né? Faltam ali alguns 10 minutinhos, a gente termina, tá? Angelologia, nós vamos aprendermos tudo sobre os anjos. Quando que eles foram criados, o que eles fazem, onde eles estão. Um pouco está aqui, outro no céu, alguns estão lá, vem para cá, tem anjo que nunca desceu aqui. A hierarquia, há uma hierarquia angelical, nós vamos analisar isso. Tem anjo que tem muito poder, tem anjo que não tem poder nenhum, porque o objetivo dele, exemplo, Gabriel é um anjo mensageiro, o próprio nome diz. Tanto lá quando Daniel começou a orar, que ele estava na Babilônia, para Israel voltar para Jerusalém, que haviam passado 70 anos, Deus mandou Gabriel. Mas Deus não sabia, porque já mandou logo que era para ficar registrado. Aí Gabriel bem não consegue, porque havia um demônio, um príncipe, que a Bíblia diz lá, parece que é príncipe da Pérsia, não era um personagem físico, até podia existir esse tal do príncipe da Pérsia, mas não é um homem aqui que vai impedir de um anjo de Deus descer aqui. Era no reino de Satanás tem uma hierarquia também. Satanás lá deles é o top, depois ele tem outros que têm poder, né, irmãos? Então nós vamos estudar isso aí. Passam-se 21 dias e Daniel orando. Aí depois Deus manda Miguel. Aí Daniel, desde o primeiro Daniel, um homem muito amado, desde o primeiro dia que você colocou no seu coração orar, Deus ele já mandou a resposta. Só que Gabriel ficou no meio do caminho. Irmãos, aqui está cheio, lotado, o Brasil está lotado. Lá em Brasília, vixe. Acho que ela está lotada, influenciando principalmente para acabar com a nossa vida, né? Vamos lá. Antropologia bíblica, outra matéria. Antropo é o estudo do homem. Aí nós vamos analisar a criação do homem, a origem do homem, o homem feito à imagem e semelhança dele. O que é isso? Aí nós vamos analisar. Vamos analisar se o homem veio do chimpanzé, se ele veio de uma sopa cósmica. Deus me livre. Mas nós vamos colocar
Não é verdade? Mas não veio, né? Misericórdia. Mas isso é ensinado, né? Isso é ensinado. É ensinado em universidade. É ensinado por cientista. Por cientista. É uma teoria que foi vendida para a humanidade. E a humanidade acredita. Porque o macaco não continua transformando em homem. Parou, né, irmão? Porque parou. Ou seja, a teoria da evolução das espécies de Charles Darwin, conforme o próprio nome diz, ela é teoria, ela não foi comprovada, mas ela foi aceita e pronto, acabou. A ciência colocou um ponto final. Não se discute mais. Por quê? Aí nós vamos estudar a teoria do design inteligente, uma coisa maravilhosa. Essa teoria já vamos começar a estudar na próxima aula. Aí vamos estudar o homem no corpo, alma e espírito. Vamos estudar o corpo do homem, o corpo não, né? Mas vamos estudar a parte imaterial do ser, que é a parte que que vai se conectar com o espiritual, com Deus. O espírito a alma e o espírito. Aí vamos analisar o que é a alma, características da alma, componentes da alma, o espírito, componentes do espírito. Vou estudar dicotomia, tricotomia, e depois nós vamos estudar teologia do evangelismo dinâmico. É uma coisa maravilhosa. A arte de ganhar almas para Jesus. Quem nos autorizou a evangelizar, se deve haver ou não um preparo da pessoa que vai evangelizar, ao Espírito Santo nos ajudando no momento da evangelização, os textos que nós podemos e devemos usar para evangelizar. Exemplo, se você vai evangelizar um judeu, esquece o Novo Testamento. Esquece. Porque o judeu não aceita o Novo Testamento. Então não adianta você querer usar o Novo Testamento. Você vai ter que usar o Taná, o Antigo Testamento. Vai ter que usar a de Gênesis até Malaquias. Se você construir, e você sabe uma coisa? Irmã Valéria, irmã Ana, lá atrás já foi, irmão. Vai novamente, Luiz, né? José Antônio, viu, irmão José Antônio? Os judeus, ele é sagaz. Ele não quer que você use o Novo Testamento para evangelizar ele. Mas na hora de atacar os evangélicos, ele quer usar o Novo Testamento. Aí você tem que ter sabedoria. Já que você não aceita usar, esquece. Não vou, senão não tem conversa, não estabelece uma conversa. Já que ele não aceita usar o Novo Testamento para falar de Jesus para ele, aí na hora de atacar a minha fé, por que ele vai querer usar o Novo Testamento? Não é verdade? Amém? Amém. Homilética. É uma coisa, não omelete, não. Não é ovo. Irmãos, é uma disciplina que nos ajuda a preparar a mensagem para pregar. Nos dá algumas técnicas, alguns requisitos, até mesmo fala sobre a gesticulação, uso de microfone, uso de roupa, uso de vícios de linguagem, e por aí afora, ficar com pigarro, e também alguns métodos. Tem 3 métodos lá de se preparar sermão, 3 tipos de mensagem. Mas que negócio é isso? Pregar com esboço. O que vai falar não é o esboço, não, né? Eu vou ficar lendo esboço, eu tenho que usar o esboço para ser cheio de Deus, né? Então a homilética aí, a arte de preparar e entregar o sermão cheio da unção. A homilética não é a análise, que é a hermenêutica, que é a exegese, que é você tirar o sentido do texto para fora, interpretar o texto. E a gente tem algumas ferramentas para a hermenêutica. Hermenêutica é uma ferramenta que o direito utiliza, nós utilizamos, é a forma de você entender o que o texto estava dizendo para aquela época. Aí não entra só
a hemenêutica e a exegese. O texto estava dizendo o quê? Tem gente, pastor Joaquim, que o texto, o camarada pinta, irmãos, e Deus falou o que com a gente? Tem que haver aplicação. E na homilética a gente vê que o sermão ele tem a introdução, ele tem a construção dele, o corpo dele, tem as ilustrações e tem a aplicação. Não adianta eu chegar aqui a arca de Noé, a madeira era assim, era assado, e aquela coisa, mas e aí? Deus falou o quê, varão? Eu quero saber qual é o ensino espiritual que eu tiro disso. E a homilética, ela ensina isso aí. Amém? Língua portuguesa aqui, irmãos, não é uma disciplina que é dada da prova, etc e tal. É no dia a dia que eu vou avaliando, vou conversando com os irmãos. Estágio supervisionado aqui é a atuação de vocês como obreiro ou alguma atividade que vocês façam na igreja. Então eu já sei aqui, a irmã é auxiliar do pastor, ele é pastor, alguém aqui deve ter, a irmã Ana é o que na igreja? Ciclo de oração. Não tenha dúvida, não é, irmã? É a mulher do ciclo de oração. Alguma coisa ela faz. Amém? Então, meus irmãos, nós chegamos no fim do nosso primeiro encontro. Eu espero que vocês tenham compreendido. Esta é a proposta. É uma proposta que é ensinada nos melhores seminários. O nosso seminário está aí já. Vocês podem verificar lá no site da Receita. Está oficial, formalmente desde 2012. Mas o que é ensinado aqui é o que no curso básico é o que é passado. O outro é 12, tem seminário que são 12 disciplinas, para fazer um ano ali corrido. Tem seminário que são 15, tem seminário que tem 18 disciplinas. Tá? Então essa é a proposta. Amém? Estão tranquilos? Deu para compreender? Então nós estaremos aqui no primeiro sábado. Semana que vem eu falei com o pastor, já estou com o casamento marcado, né? O passado era uma pregação que estava programada já. Era aniversário da igreja de um pastor amigo meu. E eu não gosto de desfazer, principalmente aniversário de igreja. Já tinha dado o convite. E agora o próximo casamento de um primo da minha esposa. É um dos filhos da prima dela que está casando e nós não vamos fazer a desfeito. Vamos lá em nome de Jesus. Então fica lá para um mês de abril. Bem, aí vocês, conforme foi falado do pastor, a mensalidade é de primeira, segunda semana, vocês já vão reservando aí, deixa guardadinho. E é isso que eu tenho que falar. Amém? Eu estou feliz de estar aqui, eu agradeço muito, pastor Joaquim. Ontem mesmo falei com o pastor Nelson, que eu agradeço, inclusive ele, né, irmãos? Eu conheci o pastor Nelson, dei aula lá uma vez, depois a segunda vez, o básico, o médio, e aí ele falou de mim para o pastor Joaquim. Nós estivemos aqui ministrando uma vez, vamos voltar a ministrar aqui, e eu estou feliz de estar aqui com vocês. Eu acredito que vai ser uma bênção. Se comprometam, tá? Porque toda aula que vocês vão ter aqui é informação, e informação que é consistente. Se não for consistente, é igual se eu afirmasse ali para a irmã que o veio do macaco, ele cai fora, manda esse professor embora. Não é verdade, irmão? Não daria certo de jeito nenhum. Vamos orar e encerrar nossa aula, Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Nós te agradecemos, Pai. Leva-nos para a nossa casa, nos guarda, nos protege, nos dê um ótimo, Senhor amado, final.